Agora sim, irmão Edmilson. Fala, tudo bom? Edmilson, Tudo bem, estou irmão? aqui, tudo jóia? Tudo bem, tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu também tô ouvindo bem você. Bom, pessoal, vou E, apresentar você primeiramente. Pessoal, estamos entrevistando aí Mauro Ferreira. Ele vai falar um pouquinho aí do trabalho dele, do que ele faz, quais são as atribuições dele. Eu vou passar a palavra para ele aí. Fica à vontade, Mauro, por favor. muito obrigado mais uma vez aí falar com você e agora falar com o pessoal. Eu venho do ensino médio da década de 80, né? E, e daí eu fui para a área do direito, fiz direito, né? Mas não me dei muito bem na área jurídica, até porque na época eu fiz um concurso público, passei, né? E só que antes de entrar na área jurídica eu já era professor, engraçado, no interior, Ah, professor de ensino primário, ah, porque eu fiz o magistério antigo, não sei, não é do seu tempo, né? Não é do seu não. tempo o curso de magistério, né? E aí eu comecei a lecionar em 1987. Acredito que você não tinha nem nascido nessa Não, época, né? 1900 e... 1987. Ah, tinha nascido já. Sou de 1984. Tinha 3 anos. Tinha 3 anos. Então comecei a dar aulas numa escola estadual, até como estagiário, né? Porque eu acabei terminando o curso do magistério em 88 e daí fui para a área jurídica. Não me adaptei porque o meu sonho era continuar dando aulas e para a universidade, e aí acabei fazendo o curso de filosofia, né, e teologia. Teologia por conta da minha igreja na época, né? Eu ainda sou presbiteriano É, e mackenzista, né? E mackenzista ligado à igreja presbiteriana, e acabei fazendo teologia, inclusive fui ministro da igreja, tive vários cargos na igreja, fui juiz do tribunal eclesiástico da região do Grande ABC e Baixada Santista, né, que olha só. compreende aí uma área sinodal na época, né? Hoje é dividida, né, em duas áreas, mas na época é uma área sinodal que compreendia mais de 100 igrejas, mais de 100 igrejas, mais de uma centena de igrejas. Aham. E aí eu fui para o Mackenzie, né? Eu fiz a pós-graduação, né? E da pós-graduação, estrito sensu, passei a lecionar também em universidades, em cursos de teologia, em seminário teológico, né? Então, nessa área de filosofia e teologia que a gente compreende um pouquinho, né? Aham. E E então, aí, a filosofia mexe com questões, como a gente já sabe, questões da vida, né? O porquê de estar aqui, por que eu existo, olhar o cosmo, por que o cosmo existe, de onde que veio e tal. E aí, interessado nisso, nesse tipo de pergunta, né? Que seria uma forma socrática de pensar o mundo, aham. eu acabei desenvolvendo um projeto de doutorado na área de filosofia, que está ainda em curso, na filosofia da ciência. Inclusive, tem uma obra que eu estou pretendendo lançar, talvez depois da pandemia, que fala sobre um pouquinho de filosofia da ciência, como é que vamos compreender esse mundo, dada a materialidade, né? A objetividade da matéria, enfim, os filósofos defendendo um ateísmo aberto, né? E eu venho aí para resgatar o Bergson, resgatar o Kant, né?
nessa questão da filosofia, da ciência. E, na verdade, a filosofia ela trabalha com conexões, né? Conexões. Quais são essas conexões na área do saber? A teologia, a ciência, né? A moral, né? A ética, enfim. São várias pontes que a filosofia acaba construindo, né, em cima de um saber epistemológico, né? Acho que para uma introdução na filosofia, acho que é basicamente isso, né? Usando uma linguagem assim mais clara, senão se a gente for usar uma linguagem mais técnica tanto da filosofia como da teologia, talvez as pessoas não vão entender. Mas a realidade é que a filosofia ela trabalha com esses paradigmas, né? Que não são paradigmas dogmáticos, entenda bem. Enquanto que a teologia ela trabalha mais com o dogmatismo categórico, com o dogmatismo que convém à fé de cada pessoa, né? Falando no sentido geral da teologia, a filosofia trabalha também explorando esse lado da fé, esse lado do compreender teológico, né? Então é basicamente isso. Interessante, Mauro. Você, com o conhecimento que você tem hoje, assim, o que você poderia passar para essas novas gerações aí que vão ser formadas, vamos dizer assim, sobre o que seria teologia, o que seria filosofia, e o que você daria de dica para essas pessoas? Tudo depende, na verdade, do amor à sabedoria. A filosofia, na verdade, significa isso, né? Cunhada ali pelas primeiras obras de Platão, a filosofia é o amor à sabedoria, né? ou a amizade com a sabedoria, a proximidade que o indivíduo tem do saber, né? Então, isso é filosofia. Zofia de sabedoria e filos é uma espécie de amigo, né? O amigo do saber, aquele que corre atrás do saber. E nessa história da evolução do pensamento humano, isso é filosofia, né? Não tem pensamento humano sem filosofar. Não tem pensamento humano sem fazer conexões com esse saber, né? A nossa própria fala e a nossa escrita tem essa conexão do saber, né? Essa conexão da razão. Tudo é racional, embora nós somos imbuídos de paixão como ser humano, ontologicamente falando, né? Paixão e razão, então a paixão e a razão andam juntas, nunca separadas. Né? E a paixão vai mais pelo espírito, né? Por aquilo que a pessoa sente, aquilo que sente, na verdade é isso. Então isso é uma conexão, no caso lá, quando o Platão fala sobre o tratado sobre a alma, essa conexão entre a razão e a paixão deve existir. Não existindo, não existe homem. Essa é a compreensão de Platão quando fala lá no Fédon, né? No livro lá, falando sobre a alma, sobre o espírito. Se não houver essa conexão, não há a existência do ser humano, porque o ser humano só é completo se haver essa ligação. E para a nova geração, a nova geração não vê a vida apenas no tecnicismo, né? Na técnica, no saber tecnológico. O saber tecnológico é importante? Sim. E as humanidades, onde fica se o homem é humano? Então, é por isso que nos primeiros semestres de todos os cursos, nós temos as disciplinas chamadas disciplinas zetéticas, que são disciplinas, basicamente, disciplinas com conteúdo humanitário. Por exemplo, direito, você vai estudar filosofia do direito, né? E tem também um conteúdo histórico, né? De como surgiu o direito, o porquê do direito, por que nós vamos atuar
no direito, né? Na engenharia, a mesma coisa. Por que que eu vou construir aquela ponte? Para que que serve aquela ponte? Para que que vai servir aquela ponte? E qual o uso que eu vou fazer daquela ponte? Então, essas áreas do saber humano, principalmente para quem está começando nas faculdades, né? Nas graduações da vida, nos primeiros semestres, eu entendo, embora tenha alguns cursos que não são mais obrigatórias, são optativas, eu entendo que essa filosofia e essa moral, ela tem que existir dentro de todos os saberes, de todos os cursos, né? Então, é o que eu falo para essa nova geração olhe para a engenharia, para a medicina, para psicologia, para a engenharia, enfim, para a matemática, para todos os saberes, para todas as faculdades de saber, que nós chamamos de graduações, e olhe para essas disciplinas com um olhar mais amoroso, vamos usar essa expressão, né? Um olhar com mais vontade, né? de penetrar nesse campo, até para entender o próprio ser, né? E você chega na faculdade, você olha aquelas paredes com aquela lousa, hoje não se usa muito a lousa, mas é mais o tablet e tal, a tecnologia chegando, né? E você não entende ainda o porquê está ali. O aluno só fala, eu quero fazer essa faculdade, né? E aí, através dessas disciplinas zetéticas, né, a introdução do estudo, a filosofia, né, a sociologia, um pouco da psicologia, ele vai sim internalizando isso, e muitas pessoas já desistem no primeiro semestre e parte para outra coisa, né? Eu conheci um amigo que estava fazendo, na minha época, né, muito jovem, direito, na Universidade de Ibirapuera. Ele falou, não, isso aqui não é para mim, cara. Ler esses calhamaços, esses livros dessa espessura, com 1000 páginas, esses vadimeco da vida, isso aqui não é para mim. Eu vou para outra área, que meu negócio é trabalhar com as mãos. E o cara saiu do direito e foi fazer odontologia, que vai mexer com as mãos, né? Então, é interessante, né? Então, o conselho que eu dou é olhar, sentar no banco da faculdade e começar a olhar, e olhar para dentro de si mesmo. Não é olhar o professor, não é olhar a faculdade, não é olhar a grade curricular, né? A grade curricular. Porque se você olha uma grade curricular, por exemplo, do direito do Mackenzie, dá medo, né? Dá medo aquela grade curricular, estudar tudo aquilo em 5 anos. Você olha para a universidade, a USP, por exemplo, a Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do Acre São Francisco, dá medo aquilo ali, né? Então, não olhar primeiro a grade curricular e nem o banco escolar, e nem a estrutura que a escola tem, mas olhar primeiro dentro de si mesmo. O que eu quero, o que eu posso contribuir. Essa é a grande pergunta para o aluno, o que eu posso contribuir com a sociedade, né? Porque eu estou fazendo para contribuir, não é só ganhar dinheiro, né? O que você tem que fazer as coisas com prazer, né? Não é só pelo dinheiro. O dinheiro vai trazer a felicidade e vai comprar as viagens, vai comprar os pacotes, né? Vai comprar melhor comida, vai comprar, quem gosta do carro, né? Vai comprar o carrinho para o passeio, enfim, vai colocar gasolina. Então o dinheiro é necessário, né? Mas olha, fazer tudo desejando para si mesmo a felicidade, né? Então é o conselho. Eu acho que eu já falei demais sobre o conselho que você perguntou. Imagina, excelente. Não, as pessoas precisam, né? Às vezes, pessoas mais experientes poder passar um pouco da sabedoria que tem, né? De vivência mesmo. E me fala um pouquinho, às vezes pode vir essa dificuldade de compreender uma coisa de outra. O que seria teologia e o que seria filosofia? Quais são as diferenças, vamos dizer assim, dessas duas áreas, vamos dizer assim? Sim. Se a gente for pegar em termos técnicos, na raiz semântica, vamos dizer assim, da palavra,
é de fácil compreensão, né? Porque você vai para a teologia, logia, todo mundo sabe, né? Logia é estudo. Quando você fala de geologia, é estudar a terra, né? Então, logia no grego, estudo. Theos vem do grego também, né? Deus, né? No hebraico já é diferente. No hebraico, Deus é Elohim. No grego, que foi a língua escrita, o Novo Testamento, foi escrita em grego, então, lá nos evangelhos, nós encontramos a palavra Deus como Theos, né? Como Theos. E teologia significa um estudo mais aprofundado, mais ontológico da pessoa de Deus. Né? E o que Deus fez, o que Deus promoveu, se ele é soberano, se ele intervém na natureza, uma ideia teísta que Deus intervém, a ideia deísta que Deus não intervém na natureza, ele só existe e colocou leis, na verdade, leis universais, e essas leis vão reger todo o universo, o cosmos, o homem, o mundo, né? E aí está a diferença. E a filosofia, na verdade, ela está dentro, a teologia está dentro da filosofia. Que veja bem, historicamente, sempre existiu no mundo ocidental, a partir de Sócrates, Platão, e até os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, era chamado de físicos, né? Depois, na Idade Média, chamaram esses caras de alquímicos, né? Sempre existiu a filosofia dentro dessa compreensão. Aqueles que amavam o saber, haja vista, nós tínhamos uma população naquela época, veja bem, a Grécia naquele tempo, o cara preocupava mais com armamento, com armas e tal, não, e a única leitura que tinha era uma leitura mitológica, né? E através dos pré-socráticos, aí foi se descobrindo a questão das perguntas, né? Por que existe o Sol? O que é o Sol? O que é a Terra? O que é a água? Então foi surgindo essas perguntas e esses pré-socráticos, que foram chamados de físicos, eles começaram a amar esse tipo de saber. Então já existia essa filosofia, não em termos de que o Platão usou de filosofia, né, o amigo da sabedoria, mas já existia toda essa dinâmica de conhecer as coisas, né, e o conhecer as coisas é a filosofia. Então a diferença é que filosofia é o amor à sabedoria e a teologia é o estudo mais específico, né, de Deus. No geral, tirando aí a cultura judaica cristã, que é a nossa cultura, né, judaica cristã, mesmo que um é espírita, o outro não é, outro é católico, o outro é protestante, presbiteriano e evangélico e por aí vai, a teologia ela abrange muito mais do que esse campo, né? Para você ter uma ideia, o Leibniz, que era um filósofo alemão, ele também era teólogo. O Kant, que era um filósofo alemão, ele também era teólogo, né? Santo Agostinho, que era um teólogo lá da igreja antiga, ele também era filósofo. Aliás, Santo Agostinho, muito conhecido pelo mundo cristão, ele foi primeiro teólogo para depois se debruçar na revelação, né, que seria o quê? Seria as Sagradas Escrituras. Né? Então, sempre na história do mundo existiu pessoas nesse nível, né, de amar a sabedoria e amar também aquilo que nós chamamos de metafísica. Né? E lá o Platão falou da metafísica. O Da Vinci, acho que ele veio mais para frente ainda, né? O Da Vinci. Ah, sim. Como poeta, Sim, também foi bem. Como pintor, né? Uhum. Bem recente, na verdade, né? Nós chamamos essa época aí do Da Vinci de renascimento, né? Na verdade, o renascimento renascer é voltar às origens da filosofia antiga, né? Que outros chamam de iluminismo, né? Ou seja, lançaram luz através de Kant ao retorno ali, bem antes de Kant, né? Nós estamos falando aqui do século XVI, né? Com Descartes, né?
com René Descartes. Então, lançou luz sobre Platão e Aristóteles, esquecendo um pouco da transição da filosofia grega e dos primeiros filósofos cristãos até a Idade Média, né? E aí, então, nós temos ali o princípio de um renascer que muitos chamam de voltar às luzes dos clássicos, né? E quais seriam os clássicos? Os clássicos de Platão e de Aristóteles, e de todo aquele arcabouço de filósofos, né, que existiram antes de Platão, os pré-socráticos, os físicos, e também no período de Sócrates, Platão e Aristóteles, e pós a escola de Platão, né, pós a academia que Platão fundou lá em Atenas, né, e também Aristóteles dando continuidade à academia platônica, formando outros professores, né, arquitetos, enfim, que na verdade tudo era filósofo, né? Quando se falava de um arquiteto era um filósofo, de um professor, de criança era um filósofo, né? Tudo ali era filósofo. Né? Então, quando se fala de pensadores, né, quem são os pensadores? Aí você vai ver todos aqueles que se destacaram no campo do saber, indiferente que seja ele apenas o filósofo da graduação ou um médico, como foi, né, o Freud. Né? O Freud é um grande pensador, né? Criou a psicologia, né? Então, e ela é chamada de filósofo também. Por quê? Porque ele não se reduziu apenas naquele ambiente da clínica médica e psicológica, mas descobriu algumas coisas, né? E por isso que é chamado de um grande pensador. Interessante. E me fala um pouquinho mais, então, do iluminismo, como que foi essa época, tanto que foi um pouquinho depois aí, né? Então, uma época muito conturbada, né? Porque a igreja, na verdade, a igreja a partir do Império Romano, né? A partir ali mesmo antes do Império Romano, a igreja ali, a partir do ano 300 para cá, ela era a voz do Papa, né? E posteriormente surgiu um recurso papal por nome de Index, os livros que eram proibidos. E por conta desses livros, você já ouviu falar nas aulas de história, né? Dos livros proibidos. E, evidentemente, os livros proibidos naquele período eram os livros de Platão, de Aristóteles, porque a igreja não queria fazer esse debate na época, né, com esses saberes. É um saber que, na verdade, a igreja, muitos deles se apropriaram, os monges lá, que ficavam enclausurados e lendo Platão, lendo Aristóteles, por exemplo, Santo Anselmo, por exemplo, um dos maiores teólogos da igreja, né? E, na verdade, a igreja católica, o Santo Anselmo, ele busca em Aristóteles e Platão, né, para discutir a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Né? Ele fez, na verdade, os comentários dos evangelhos de João e das cartas de Paulo baseado naquilo que ele viu em Aristóteles e em Platão. Né? E Plotino também, que era um pensador antigo, e também de Agostinho. Quando Agostinho vai... Aí nós estamos falando de Agostinho do século V, né? Nós estamos falando do século V. E nós já estamos indo para o século XIII, né? Para Santo Anselmo. Nesse período, entre o século V até o século XIII, houve, na verdade, como que eu posso dizer? Através do Index, que é a voz papal que falava mais alto, e houve influência em todo o continente europeu e parte do continente asiático, né? Porque até então não existia as Américas aqui, só existia Europa, África, existia aqui a América e tudo, mas de outras civilizações, né? Outras civilizações. E o mundo que chamavam mundo do saber,
o mundo da escola, o mundo que as pessoas sabiam ler e escrever e tinha escrita, era lá a Ásia, o Oriente, né? E o Ocidente, a Ásia, Oriente Médio e Europa. Então, nesse período, ficou um tanto assim que encobertadas essas obras. Ninguém tinha acesso a isso. Somente o clero que tinha acesso. Quando algum filho de rei ou de feudo, com muita posse, apropriava de alguma obra, então fazia-se uma revolta, né? Foi o caso de muitos que morreram queimados na fogueira, né? E até os pais, na época, eu tenho vários relatos sobre isso aí, os pais concordaram com a morte dos filhos, porque os filhos tiveram acesso porque tinha posse e tal, foi estudar com os monges e acabaram, de certa forma, pegando aquilo e se apropriando daqueles livros que não podia se apropriar. Né? Então, tem muitos casos assim. Então, foi um período que alguns historiadores... Foi um conflito de conhecimento, né? Exatamente. Alguns historiadores chamam a Idade Média de Idade das Trevas, quando se analisa por essa perspectiva, que na verdade não foi nada de Idade das Trevas, né? O que tinha ali era que a igreja, ela dominava o saber, a escola pertencia à igreja, o hospital pertencia à igreja, o cemitério, para você ter uma ideia, pertencia à igreja. Né? Então, na Europa era assim. E perseguições e mais perseguições. Inclusive, com aquele embate entre os templários, os últimos templários, já no século XIV, né, que o Papa Clemente V mandou queimar as obras templárias, confiscou o rei Filipe de França confiscou o Banco dos Templários, que ele devia muito dinheiro ali, enfim. E houve uma perseguição muito grande em cima dos Templários, justamente porque os Templários tiveram conhecimento do Oriente, principalmente da filosofia ali do Oriente, né? Do Egito, da Pérsia, da Babilônia, e vieram com muitas ideias diferentes. Então eles foram acusados de hereges, né, da fé cristã na época, né? E com essas falsas acusações, porque eles trouxeram, na verdade, um cristianismo esotérico, na verdade, esotérico com S, né, significa que é um conhecimento só deles, que transformaram esse esoterismo escondido, certo, no esoterismo com X. Aí que surgiu a palavra esoterismo com S e esoterismo com X. Foram os templários que trouxeram para muitas pessoas na época esse tipo de conhecimento. Aí a igreja, não, isso está errado, isso vai estremecer os pilares da fé. Né? Os templários estão tirando o povo da igreja. E aí então houve esse tipo de perseguição, houve a criação da Inquisição, com aqueles senhores bispos inquisidores, né? Que também era bispo, que também era um senhor feudal. Quer dizer, o poder religioso e o poder financeiro estava na mão daqueles caras, certo? Então, os templários perderam a força nisso daí, porque o Filipe, o rei Filipe de França, deu praticamente o papado ali nas negociações políticas. A política existe desde aquela época, né? Aqueles acordos lá dos porões ali dos palácios, né? E deu o papado para Clemente, que era um cardeal francês, ou melhor, italiano, mas com muito trânsito com França, né? Eu não sei o porquê. E aí persegue os templários, né? Então, todo esse período aí da história, uma história horrenda de muitas mortes, cadeias e fogueiras, que eles deram até o nome de fogueira santa, que não tinha nada de santo, porque perseguia o filósofo, né? Vamos chamar de filósofo, o templário, o filósofo, e para manter
o domínio sobre todas as pessoas, inclusive na área da educação, né? Na área da educação. Por isso que é muito perigoso quando a gente fala de Estado laico e Estado religioso, né? Inclusive, eu tenho uma pequena obra que fala sobre isso, mas relacionado à ordem maçônica, né? Que fala sobre a maçonaria e o Estado laico. E como que a maçonaria trabalhou para consolidar o Estado laico, né? Então, eu pego aí, faço uma compreensão de forma bem sucinta, né? Da história, na verdade, né? Da história ali, começando ali pela influência dos filósofos na Igreja Católica. E cita um pouco dos templários também. Mauro, Eu não sei se... a gente tá, não, tá excelente. Eu tô aqui só absorvendo todo o conteúdo, o conhecimento que você traz pra gente. Eu queria ver também, porque assim, a gente tem o horário, né, 30 minutinhos aí. Se puder fazer um fechamento aí, já estamos quase no finalzinho, 5 minutinhos para terminar. Aí você faz um fechamento pra gente aí, qual mensagem você gostaria de passar para as pessoas nesse momento, tendo esse conhecimento todo, essa sabedoria toda, o que você diria para essas pessoas, para a gente fazer um fechamento bom, deixa uma mensagem positiva aí. Então, Ednilson, nós estamos vivendo um momento muito triste no mundo, de uma pandemia, de uma doença que está pegando muitas pessoas, e isso e os números estão aí, tem afetado economicamente as pessoas, e quando afeta economicamente, não somente na saúde, mas a economia, isso causa medo, né? Causa incertezas do futuro, né? E aí é bom que a gente lembre da oração de São Francisco de Assis, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz, onde houver desespero, que eu leve a esperança. A minha mensagem a vocês é que vivamos na esperança, né? Com muita fé, com muita garra, que amanhã será um dia melhor. Essa é a mensagem que eu deixo neste momento, um momento que nós devemos refletir sobre o que é a vida e sobre o que vale a vida, né? Sobre o que vale a nossa vida e sobre o que nós podemos contribuir com a sociedade. Que Deus abençoe a todos vocês, principalmente a você que está dialogando comigo e as pessoas que entraram na sua página, né? Na sua rede aí. Muito obrigado. Obrigado você, Mauro. É isso, a intenção é essa mesmo, a gente passar conteúdo para as pessoas justamente refletirem em todos os sentidos da vida. Esse lado de filosófico é importante também a gente, né, repensar e pensar o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, e se esse é o caminho mais adequado ou não. Então, esse é um momento também de muita reflexão. E vindo um filósofo e um teólogo falar aqui é fantástico, né? Obrigado aí pelo seu conhecimento. Mauro Ferreira aí, ele é teólogo, escritor, filósofo e muitas outras coisas aí. Eu agradeço pela participação. Obrigado por ter participado. Pessoal que quer assistir novamente essa live, é só entrar no meu IVGTV. Depois vai estar disponível lá no YouTube, no link, tá? Vou passar o link para vocês. E agradeço a todos que participaram aqui, puderam assistir a live agora. E um grande abraço, até a próxima live aí. Mauro, gratidão novamente. Grande abraço. Valeu, até mais. Valeu.